Bom dia a todos. Estamos hoje visitando a exposição Sobre a Terra, da artista e professora Brígida Campbell, com a curadoria de Bruno Vilela. Essa exposição ela está aí desde o dia 24/1 e vai permanecer até o dia 4/4 no SESI Museu de Artes e Ofícios, localizado aí na Praça Rui Barbosa, na região central de Belo Horizonte. Essa mostra, que tem entrada gratuita, vai reunir aí trabalhos de pintura, desenho, colagem e ilustração em 3 salas, ambientadas aí no andar de cima do museu, cujo resultado é o fruto aí de uma pesquisa de muitos anos da artista, que teve como ponto de partida inicial focado no espaço urbano. Essa pesquisa foi evoluindo para uma investigação das relações entre a cidade e a natureza, e onde ambas são tratadas aí como interligações do ambiente contemporâneo. Nesta primeira sala, a artista propõe uma investigação sensível sobre os múltiplos modos dos quais as plantas foram ao longo do tempo, sendo aí reconhecidas como portadores de forças que atravessam o espiritual, o terapêutico, o técnico e o científico. As imagens dessa série buscam evocar um campo de relações no qual o vegetal ele aparece como um grande mediador entre mundos, sabores e temporalidades. Em práticas religiosas e espirituais, as plantas elas operam como canais de comunicação, proteção, cura, transformação e atividades feitas aí por rituais que envolvem gestos, palavras, ritmos e intenções. E a eficácia não reside apenas na matéria, mas na rede simbólica e cosmológica que a sustenta. A pintura, a colagem e o desenho, associado aí em diálogo com essa ilustração científica e com saberes populares associados às plantas, tornam centrais essa produção da artista. A botânica não aparece como tema ilustrativo, mas como uma ferramenta poética e crítica para que seja pensado em formas, estruturas e processos vegetais, bem como sistemas de representação e os modos de convivência entre as espécies. À medida que nós vamos caminhando na exposição, nós vamos perceber que ela enfatiza a criação artística como um processo coletivo e relacional, cujo eixo central é a botânica, conectando aí os saberes científicos, simbólicos, populares e propondo então essa reflexão sobre a convivência entre seres humanos, plantas e outros elementos naturais. Essa mostra amplia a noção de ofício para o campo de criação artística, incentivando o visitante a pensar sobre os modos de produzir imagens, conhecimento e relações sociais. Os trabalhos da artista iniciaram aí com a observação do espaço urbano, que foi sendo ampliado no seu olhar à medida que foi tendo essa relação contínua entre a cidade e a natureza, dimensões aí inseparáveis do ambiente em que vivemos. E em seguida nós vamos deslocar dessa primeira sala chamada Magia Vegetal e vamos atravessar para a segunda sala. E foi muito bem escolhido essa exposição nesse museu, que é um museu histórico, é um lugar muito bem preservado, e as salas são amplas e que corrobora com a fácil localização, por ser na região central e ao lado do metrô dessa estação central. Vamos entrar agora no segundo eixo dessa exposição, chamado pela artista de Arquivo Invisível, e é uma parte da ideia de que nossas memórias, as nossas imagens internas, elas não são construídas de forma isolada. Elas são continuamente atravessadas por um vasto arquivo invisível que nós vamos acessando na medida que percebemos o mundo. Imagens que são vistas ali ao longo da vida, cenas de filmes, gestos cotidianos, fragmentos de conversa, referências que nós vamos tendo culturais, experiências sensíveis, que vão se acumulando e se misturando ali, formando essa grande colagem interna que vai nos moldando
e vai nos formando a maneira como lembramos, imaginamos e vamos dando aí sentido ao real. E nesse ambiente, a artista, ao reunir esses elementos por meio da colagem, da pintura, da ilustração, finalizam com suas obras buscando tornar visíveis esse processo assim de sobreposição e contaminação que vem sendo buscado dos nossos arquivos invisíveis, tornando-os visíveis, extraídos da nossa própria referência, e onde o pessoal e o coletivo eles vão se confundindo. Esses encontros com as plantas, paisagens, fungos, imagens e materiais do cotidiano, eles são decisivos desse processo de criação da artista, e não se tratando aí de representação, mas sim de como uma espécie de contaminação sensível. O vegetal, o humano e o imaginário, eles vão se atravessando entre si sem uma hierarquia fixa. Em vez de traduzir ou ilustrar a natureza, essas obras elas produzem condições de convivência estética com ela, criando assim situações em que diferentes formas da vida, materialidades e narrativas se afetam reciprocamente. Vamos caminhando então para a terceira sala, que vai conter aí uma série de pinturas que partem da ideia de que a escuridão não é ausência e sim uma grande potência. E no solo, abaixo dessa superfície visível, a Terra abriga aí processos fundamentais de sua transformação, que são os processos da decomposição, da germinação, do enraizamento e o crescimento. Essas formas sugeridas aí nas pinturas, silhuetas, organismos, raízes e essas presenças indefinidas, né? São referências indefinidas, elas operam nesse limiar entre o que é visto e o que é imaginado, entre o mundo material e o mundo aí simbólico. E esses canteiros móveis que são deslocados de sua função original, eles passam a acolher terra e processos de crescimento e decomposição, aproximando com isso o universo da construção urbana e dos ciclos de coisas vivas. E essas maceiras canteiro, elas apresentam aos visitantes um processo em curso, no qual aí a germinação, o cuidado e essa transformação, elas vão revelando aí a possibilidade de coexistência entre esse urbano e o natural. Por fim, após a visitação dessas três salas, a gente percebe que as obras da artista elas foram construídas aí a partir de um pensamento essencialmente gráfico, pois antes aí de se manifestarem, elas foram aí organizando em esquemas, anotações, experimentações, desenhos, e que no final aí foi a mola que orientou toda a construção do processo. E assim, caso estejam passando de forma presencial e queiram conhecer essa bela exposição, como eu já havia dito, ela vai estar em cartaz aí até o dia 4 de abril, e caso não possa, por alguma limitação técnica de distância, algum outro impedimento, vai ficar registrado aqui no canal para que possa ser assistido quantas vezes quiserem ou em outra ocasião. É uma bela exposição dessa artista, Brígida Campbell, que além de artista é professora do curso de Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFMG. Ela que tem o mestrado em Artes Visuais pela EBA da UFMG e doutora em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da USP.